Oi, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Yoga Blá? Dentro dessa aula, a gente chegou na metade, né? No assunto com a aula de hoje, a gente chega na metade das 7 aulas aí, dos chakras, né? São 7 chakras. Anahata é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Acho que é o caminho para a gente seguir agora. Mas tem muita coisa para falar sobre ele. Eu anotei aqui 3 páginas do meu caderninho. Eu falo que eu gosto de anotar, eu estudo com a canetinha e com o lápis na mão, até esqueci dela. Então, tem 3 páginas de assunto. Provavelmente a gente vai extrapolar aí o tempo da aula, mas tudo bem. Acho que é uma parte importante para a gente falar. Como eu posso colocar de uma forma leve? Vamos dizer assim, espiritualmente, astrologicamente, energeticamente, sei lá o que mais mente, estamos entrando nessa nova era do Anahata. A gente já passou um pouquinho, vocês viram, né, do último chakra, na questão do Manipura, do eu sou, do ego e essas disputas de isso é melhor, o meu é melhor, porque eu faço. E a gente está entrando, eu imagino que vocês estão sentindo, eu estou sentindo fortemente isso, o caminho da coletividade, o caminho do equilíbrio, da cooperação. São palavras fundamentais dentro quando a gente assume o Anahata Chakra, né? O que é o Anahata? Chakra cardíaco, né? São assuntos que a gente envolve essa questão do nosso coração. Então, a gente está entrando nessa era, sim. A gente vai ter que aprender a vivenciar mais nessa época. Eu já venho trabalhando isso nas aulas, falando sempre, vamos abrir o coração, abre o braço, expande, cresce, com uma mão empurra o chão, com a outra chega lá em cima. Eu sempre coloco essa abertura, essa amplitude. E é isso que esse chakra pede, é isso que ele busca, essa coragem de crescer, mas sem esquecer de quem nós somos, sem esquecer da nossa origem, da nossa história. Porque principalmente quando a gente precisa crescer, uma mão está lá no chão afundada e a outra está lá no céu, né? Então a gente precisa dessa conexão com a nossa essência, com a nossa natureza. A gente precisa dessa conexão do eu sou, com o meu coração, com o que eu amo, com essa conexão com o que o universo é. Essa questão do universo no último chakra a gente vai perceber, né? Então o Anahata, ele está bem no meio do caminho, né? É o número 4. De 1 a 7, a aula do meio, a aula principal, é a aula de expansão. Então, se a gente não conseguiu perceber a sutileza dessas aulas até agora, daqui para frente vai ficar ainda mais difícil, porque cada vez vai ficando mais sutil. A energia dos chakras vão ficando mais sutis. E o Anahata é essa transição, tá? Então, só recapitulando um pouquinho, o primeiro chakra, Manipura, olha eu trocando de novo, Muladhara, né, dando a questão da estabilidade, a sustentação. Aí vem o Swadhisthana, com a questão do eu sinto, nosso plexo lunar, todas as nossas emoções e as nossas fluidez, né, nossa fluidez nesse caminho todo. Aí vem muito forte eu sou, né? O como eu sou e como eu posso, como eu busco, como que eu me apresento para o outro. Vem um pouquinho a função da individualidade do ego, ali no Manipura, né? Então agora a gente entra com o Anahata. E a tradução da palavra Anahata é muito bonita.
Um lótus sagrado, o lótus intocado. O que é esse lótus intocado? Né? A gente sabe que a flor de lótus é aquela flor que ela nasce no lodo e as suas raízes estão lá bem profundas, indiferente da quantidade de água que tem, se da correnteza ou não, ela tem fixa suas raízes profundas, bem profundas, mas ela nasce no lodo e ela tem na sua camada como se fosse um óleo, como se fosse de folha de bananeira, vamos dizer assim, que capta, que envolve ela e ela não se suja no lodo. Ela só nasce na água suja. E ela não se afeta no lodo. Ela é de uma beleza perfeita, ela se abre em todas as pétalas ali da sua natureza perfeita e ela não se suja, porque ela tem essa camada de proteção, vamos dizer assim. E o porquê intocado, né? Porque a gente não consegue tocar no nosso coração. Tá tão no nosso meio que a gente tem um ossinho bem aqui, externo, que está protegendo o nosso coração. E ele tá tão no meio, tanto daqui da frente quanto aqui de trás, né? Como se a gente estivesse fazendo uma compressão na nossa coluna, que a gente não consegue tocar, a gente não consegue sentir, né? O nosso timo. Eu já falei muitas vezes nas aulas do timo, nosso íntimo, né? Então, essa relação que eu tenho com o meu coração, que eu não consigo acessá-lo, mas eu consigo senti-lo. E tem uma questão que é muito importante. O ar tá para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo ar, ninguém tem a sua cápsula especial. Tá todo mundo respirando o mesmo ar, mas cada um é um indivíduo diferente que aquele ar alimenta. Então, cada um tem a sua personalidade envolta nesse ar que nos permeia. E aí vem um vírusinho piquitico, minúsculo, invisível, que ele afeta o quê? A maior mortalidade dele na deficiência cardiorrespiratória. Está no ar. Então, vai falar que esse vírus, que essa pandemia não é para abrir essa era de Anahata Chakra, essa era de viver no coração, de viver no equilíbrio, dessa busca da cooperação. Vai falar que ele não veio à toa. Desculpa, não veio. É para se assustar, é para a gente ter medo, ter receio, ter precaução, com certeza. Mas, de novo, travar, não. A vida continua. Tem que ter aquela fé, aquela ligação que me leva lá na minha origem, o caminho, a raiz do meu lótus. Então, meu lótus está aqui, né? A minha preciosidade. A gente traz do coração para o universo. Do universo, a gente retoma para a nossa essência. Da nossa essência, a gente abre e distribui. E volta com aquilo que nos permeia, com o nosso presente. Então, do nosso lótus, a gente sempre usa aqui, né, a aula, nesse mudra, esse gesto, trazendo o coração. É o símbolo do nosso coração. É o símbolo dessa nossa presença, onde que eu preciso da minha raiz, eu preciso me afundar lá no chão, me estabilizar para que eu possa crescer. Eu preciso disso, eu preciso desse olhar sem que o entorno polua a mim mesma. Então, os órgãos, assim, vamos dizer, do nosso corpo que esse chakra atua? Coração, pulmões, braços e mãos. Meridiano aqui, pontinha do dedo,
passando aqui no meio do subaco, centro do coração, até o outro dedinho, né? Então, aqui, dentro dessa presença completa de coração aberto. Aí vem porque Cristo Redentor está de braços abertos sobre a Guanabara. Né? Tá ali, coração doando. Dias atrás, eu não sei se eu já contei para vocês, eu acho que eu contei para algumas pessoas. Eu sonhei que Cristo Redentor estava na Guanabara, frente ao mar. E o mar batia, as ondas batiam, tinha ondas assim de 10, 20 metros, então quase que batia nele, e ele abençoava, a água batia nas suas mãos e dele espalhava pela cidade. Que sonho maravilhoso, eu não queria acordar aquele dia, não. Não queria mesmo, já era tarde, tipo quase 8:30 da manhã, já escutando a família já toda ativa na casa. E eu consciente daquele sonho, porque estava tão lindo, tão ideal, tão presente, tão anahata, tão vivencial. Então, a gente está entrando nessa era, a gente está entrando fortemente. Eu acho que tivemos oportunidades de aprendizado, tivemos no coletivo essas oportunidades de aprendizado, e quem não conseguiu trazer esse aprendizado para si está sofrendo um pouquinho mais agora. E é nesse sofrimento que a gente tem que achar a coragem e a determinação. Coragem, ação que vem do coração. Então, são todas essas palavras de Anahata, todas essas palavras que a gente envolve essa força que vem do nosso coração, que vem do nosso meio, que vem do nosso timo. Né? É importante a gente falar do timo. Ele começou a ser estudado. O timo é uma glândulazinha que a gente tem próximo aqui ao externo, um pouquinho aqui para baixo, né, do externo. O externo é o ossinho, né, da nossa cavidade torácica, cardiorrespiratória. E o timo, essa glândulazinha, começou a ser estudada na década de 80, quando começou a gritar fortemente a questão do HIV, outro vírus, outra questão da imunidade. Então, ele começou a ser muito estudado e viram que, nas crianças, o timo é enorme. É uma glândula grande, ela é aparente, né? Ela está em constante funcionamento porque é ela que produz as glândulas de crescimento. Aí, o que começaram a observar? Que nas pessoas que estavam com HIV, a imunidade estava baixíssima e o timo... E aí começaram a perceber essa questão da imunidade com a questão viral. Porque algumas pessoas estão mais abertas a receber essas flutuações dos vírus ou não. Coisa que a gente está falando agora, que liga a televisão e fala, nem precisa da televisão, né? Posturas de yoga para combater o Covid. Isso está sendo largamente criticado porque não existe, tá? É lenda, não caia nesse conto do vigário. Então, essa questão da gente permanecer, manter com a imunidade alta é a maior ferramenta que a gente pode ter em mãos para combater o Covid-19, né? Que na época era o HIV. Só que o HIV tinha uma questão, vamos dizer assim, de... Nossa, sumiu a palavra. Infecção. Então, era através da relação sexual, através da doação de sangue ou do contato com o sangue. Então, tinha pelo menos uma relação. Agora, com o Covid, não, tá no ar. Respirou? Pode absorver. Né? Então, basta estar vivo que você pode absorver. Mas, se eu estiver vivo, imunidade alta, pode ser que eu não sinto nada, pode ser que me derrube. Tá, tudo não pode ser, num enorme pode ser. Então, viram que o timo, cheguei no estudo para falar do timo, né? Viram que perceberam que o timo em adultos, ele era bem pequitico. Em algumas pessoas, outras ele já era um pouquinho maior, um pouquinho mais trabalhado.
e foram perceber essa diferença. A questão imunidade e... Ai, que susto, um passarinho bateu aqui. Desculpa. Ai, que dó. E... Vamos lembrar, eu estava falando do timo. Crescimento. Se tivesse aula ao vivo, já ia voltar rapidinho, né? Se você estivesse aqui escutando. Então, imunidade alta, a produção dos linfócitos T. O que é isso? Então, o timo, ele ajuda na produção daqueles soldadinhos, né, dos nossos linfócitos, dos glóbulos brancos, que vão lá ativar quando entra algum objeto estranho não identificado no nosso corpo. Quando vem algum vírus, alguma bactéria, eles vão lá, são os primeiros soldadinhos que vão lá brigar. Então, perceberam que o timo, a questão da imunidade alta ou baixa, tem a ver com essa produção dos linfócitos T. Basicamente, é essa a função do timo. Só isso. E tão poucamente divulgada. Começamos a falar disso na década de 80. Né? Começou a estudar ainda hoje... Quando eu fui tirar a vesícula ano passado, o médico falou: vesícula para quê? Timo para quê? Não tem mais influência. Como assim? Peraí que tem influência sim. Peraí, ele falou: eu sei que tem essa questão energética, mas para gente, para os médicos, assim, olhando para a fisiologia do corpo humano, não tem mais função. Então, o baço também não. Falei: não, pelo amor de Deus, né? Tem até alguma tirinha, né, das glândulas que não tem mais função no nosso organismo conforme a nossa evolução. Mas o timo, porque ele está no nosso íntimo, está lá dentro. Então a gente tem que olhar para ele, tem que percebê-lo, tem que senti-lo nessa sensibilidade muito sutil, né, para perceber. E o que eu vou perceber? Através do amor. Nossa, que romântico isso. Através do amor ao meu marido, ao meu filho, aos meus pais. A você mesmo. Através do amor a mim mesmo. E depois, né, aos outros. Bem católica essa frase, né? Mas veio daí, não tenho dúvidas, tá? Qual a época de desenvolvimento do Anahata Chakra? A gente falou do primeiro chakra, do 0 ao 7, o segundo chakra, do 7 aos 14, o terceiro, dos 14, mais ou menos ali 21, até eu decidir o que eu quero fazer da vida. Tem gente que não se decide, que está lá nos seus 40 anos e ainda não se decidiu o que eu quero fazer da vida, e tá tudo certo. E aqui essa época, eu não gosto de colocar números, mas eu gosto de falar numa sensação da maturidade. De quando eu sei o que eu quero ser da vida, eu descobri minha profissão, tá tudo muito bem, obrigado, mas eu quero contribuir com o universo da melhor maneira possível, como dividindo e compartilhando o meu íntimo. Então vem através do casamento, tá? Então é da época que a gente decidiu quem eu sou, tá bom, entendi quem eu sou, com quem que eu vou compartilhar esse meu sou. Então, não é na época que a gente encontra a tampa da panela. Perceba que a tampa da panela é só uma tampa, né? É ali onde encontro a outra metade da laranja. Eu prefiro essa frase, onde as duas porções se encaixam e não uma tampa a outra, não uma sufoca a outra. É muito sutil essa diferença, mas faz toda a diferença na percepção. Tá? Tem uma relação também do Anahata com um som místico. Que som é esse? Além desse som, a gente tem um primo, os primatas, os gorilas, foi muito
divulgado isso também na década de 60, com o seu filme. Quando ele precisava ir lá salvar a Jane, o que ele fazia? Preciso de coragem. Vai lá e bate no peito. Quem fazia isso, né? Então, aproveita, faz essa massagenzinha aí no coração, percebe a vida, o ritmo da sua vida, o seu timo. Percebe aí o que está aí dentro, o seu íntimo, percebe esse som universal, percebe essa frequência que você está vibrando agora. Isso é Anahata. Então, quando a gente precisa de coragem, bater no coração, massagear essa região da força. E o que é coragem? Eu já falei hoje. A ação que vem do coração. A ação que vem quando você não mede forças, não mede esforços, não mede nada. Você vai lá e faz. Simplesmente não pensa, vai e faz. Isso é a coragem. E o que está acontecendo hoje em dia? Ao invés das pessoas fazerem, vendo uma situação, o que eu vou fazer? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Né? Olha, vamos lá fotografar, e daí eu vou publicar nas redes sociais, dizendo o que eu estava fazendo, o que eu estava lá assistindo, em vez das pessoas ajudarem. Isso está sendo extremamente comum, infelizmente. Por isso, eu acho que veio, por estar sendo extremamente comum, o universo vem com essa resposta. Isso é o que eu acredito cegamente, tá? Cegamente não, acho que piamente ou sabiamente, não sei essa definição, mas é o que eu acredito. Que o universo, vendo essa situação que a gente estava, assim, de puro extremo egoísmo, veio com um vírusinho, tequinho de nada ali, um serzinho que nem é um ser ainda, né? E vem ali para mostrar que não, eu não quero saber quem é o seu nome, eu não quero saber que tipo de ação você faz, mas você está com fome, aqui está comida. Você está sem dinheiro, você está sem... Aqui você está sendo recebido. Né? Então, veio isso, todo esse vírus, para mostrar para a gente o buraco que a gente estava. Está na outra polaridade, né? Saindo, não vou falar de uma zona de conforto, que eu acho que não era conforto para muita gente, para muitas pessoas, mas sim, eu não estou olhando o outro lado, né? E quando a gente passa a olhar aquilo, a gente perde aquilo como conforto, né? A gente, nossa, será que eu tenho tudo isso e outra pessoa não tem nada? E é muito essa questão do Anahata, né? Algumas doenças que estão muito relacionadas com isso. As cardiopatias em geral, todas. Pressão alta, asma, bronquite, pneumonia, tristeza profunda, principalmente a asma. É aquela tristeza tão profunda que me falta a capacidade de ter o suspiro pela vida. Aquele... Lembra do sopro da criação que eu falei lá no segundo chakra? É isso que algumas pessoas não têm. Não tem essa capacidade de... Falta o ar. E o onde essa doença, onde que o Covid está pegando? A pessoa não consegue respirar, ela sente pressão nos pulmões e não consegue respirar. Gente, tá ali, né? Tá escrito, vamos dizer assim. Olha com afinco para essa tristeza. E não só a OMS, mas várias organizações já estão falando qual que é a principal doença desse novo século. A depressão. Pânico, né? E toda essa questão envolvida com as mágoas. A gente escuta e acaba não se expressando. Ou quando se expressa com um codinome estranho e expressa sem pensar
se vai ofender o outro ou não, os haters, né? Se a gente for ligar nessas redes sociais aí. Então tá uma relação muito distante do equilíbrio. Aí, de novo, o que esse vírusinho veio nos ensinar, né? E ele veio mostrar uma outra questão da religião, a fé, a sustentação, né? O ligar, o nos conectar a Deus, mas sem que ele tenha o nome que ele quiser ter. Essa conexão, fazer a religação, religião, né? Religare, ligar o eu, o meu íntimo a algo mais forte. Aquela sustentação. É até difícil de falar, mas é aquela sustentação ali do nosso anahata, a sustentação, desculpa, do nosso lótus. É a relação do nosso lótus a toda aquela sujeira, a toda a nossa origem. Então é ali, é essa religação que a gente está precisando, essa conexão com o nosso divino, indiferente do nome que esse divino tenha. É muito importante a gente trazer essa conexão com essa religião. Oi, desculpa, acabei ficando com frio aqui e fui buscar uma blusa e um cobertorzinho para continuar aqui fora, enquanto estão lá brincando de Lego. Então, a importância da religião, não como uma forma de religar a Deus lá fora, né? Mas uma forma de religar a Deus aqui mesmo, né? Ser devoto de mim mesmo, ser devoto do amor e das leis universais, né? Da nossa responsabilidade como seres divinos. Li num texto, um dos textos falava de sermos a religião e não confiarmos e termos uma religião. É muito diferente de sermos a religião, de uma forma de nos conectar com um Deus aqui dentro, não um Deus lá fora, um Deus aqui. Essa é a parte mais difícil, vamos dizer assim, do estudo dos chakras, tá? E que tem uma questão muito importante que eu até notei aqui, assim, confiar na vida e não no tempo. Quanto tempo que vai virar essa, eu costumo brincar de sessentena já, né? Quanto tempo ainda vamos ficar aqui? Confia na vida, no novo e não no tempo, tá? Vamos ver o que eu já falei e o que eu não falei aqui, marchando as minhas anotações. A cor, né? A cor do chakra do chakra cardíaco é muito tida como um verde. Aí eu fico pensando, mas verde por causa das florestas, mas as florestas remetem ao elemento terra, lembrando que cada chakra está representado um elemento, um elemento, vai? Então, o primeiro elemento terra, depois elemento água, terceiro Manipura o elemento fogo e agora o elemento ar, né? O ar que a gente respira. E eu imagino que o verde tenha vindo daí, dessa questão do ar, das matas, florestas e árvores, não sei. Mas se a gente for lá olhar no Satchakra Nirupana, no texto que está baseado no estudo dos chakras, ele vai falar da cor de fumaça, da cor dos vaios, né? A cor dos ventos. Tem uma frase que ele coloca ali que é muito bacana: meditar na permanência da clemência. Né? Nossa, que difícil isso, mas o de estar conectado
conectado, estar presente, estar consciente da sua divindade e não da divindade dos outros ou divindade externa, da sua divindade. No verso 23, ele coloca uma frase que assim, as mãos fazem os gestos que concedem benefício e dissipam os medos. Olha que intenso isso, né? As mãos, por isso o veículo, né? As mãos que concedem benefícios e fazendo para o outro eu dissipo o medo, o meu medo. A gente está vendo muito isso hoje, né? As costureiras que estão lá fazendo máscaras para doar naquele trabalho intenso, estão com medo, mas está dissipando pelo trabalho, pela sua própria ação das mãos. Que lindo, né? E esse medo dos nossos três mundos, que dentro da visão do Vedanta, os três mundos é aquele mundo que eu estou dormindo, acordado e o mundo sonhando, né? Então, dissipa o medo de sua forma geral, né? Que às vezes eu posso estar no sonho com aquele pesadelo e eu levo aquele pesadelo para o dia seguinte, então tem essa questão, né? Se a gente for olhar na imagem do chakra, deixa eu abrir aqui. Vamos achar uma posição bacana de iluminação. Bom, mais ou menos. A gente vai ver, não, aqui pela imagem não estou conseguindo captar agora. Dois triângulos. Opa, achou. Um voltado para cima e um voltado para baixo, né? Esses dois triângulos, a simbologia de Shiva Shakti, questão do tantrismo, o que é isso? Ixi, daí a gente vai entrar numa outra linha, numa outra questão bem filosófica que a gente busca um pouquinho mais longe, mas, ou seja, morada de Lakshmi, bem-aventurança, aquela que nada vai faltar, a questão da riqueza, da sabedoria. Então, Shiva, vamos dizer assim, é a grande potência, né? E Shakti, não pensando no Shiva masculino e Shakti feminino, não, saindo um pouquinho do estereótipo. Shiva a potência, Lakshmi a criação. Então, um corpo animado, uma caneta não é animada. Um pote de barro não é animado. Mas nosso corpo, que é mesmo feito de terra, de outros elementos, sim, é animado. Então, ali que mora a potência, a criação, nesse meio, entre Shiva e Shakti, é o encontro deles. E no meio desses três triângulos, né, bem no meio, está ali Anahata Chakra, o nosso centro. Então, a postura do triângulo, a gente sempre faz em aula. Eu até dei como exemplo, né? Afunda no chão a mão, cresce com a outra. Não dá para afundar no chão, mas afunda na perna. E cresce, abre o coração, abre o peito. Várias maneiras a gente trabalhar essa força do triângulo. Essa consciência dessa potência e da criação dessa potência. Tá? Aqui já falei outro aspecto muito importante desse chakra também, o ar que nos coloca na individualidade. Eu já comentei isso, né? Que nós respiramos o mesmo ar. É esse ar que nos une, que nos conecta em silêncio. E o coração, né? Ele vai lá, bate no silêncio dele. Tanto que uma das formas da gente acessar esse chakra é ficar sentadinho, em meditação, num silêncio tão completo, sem perceber a minha respiração, para tentar buscar a força dos batimentos cardíacos. E ouvir. E entrar nessa conexão com o barulho, o som dos meus batimentos cardíacos. É uma forma da gente acessar.
Outra forma da gente acessar é através do toque, de novo, massagem, porque a pele é o órgão que conecta esse chakra, que envolve todo o nosso corpo, né? Que contém a força desse corpo. Então, a pele tem essa questão do toque, do amor. E é tão comum a gente tocar nos filhos, tocar no marido. Nem sempre é comum tocar em pai, tocar em mãe, porque tem uma certa distância de respeito, dependendo da faixa etária deles e da época que a gente nasceu. Então tem um pouquinho dessa questão, dessa separação, mas com os filhos a gente toca, a gente quer fazer massagem, quer trazer para o coração, quando o filhotinho do gatinho chega e ai, que fofinho, a gente quer trazer o toque, quer trazer para o coração. E do outro lado, o tapa, através do ódio. Né? Eu até brinquei aqui com a Carol, né? Bom, não vou entrar em assuntos políticos, eu prometi para mim mesma. Que o ódio às vezes nos cega de uma forma intensa, que a nossa única força, a única vontade é uma ação que vem e que dá vontade de movimentar, de colocar o braço em ação. É isso. O animal, eu não falei do animal dos outros chakras, né? Verdade. Mas eu vou contar um pouquinho a história desse, porque eu acho que faz sentido. Então, o animal que destaca, tá até na imagenzinha, vocês vão rever aí, que destaca no desenho é o cervo. Mas não é qualquer cervo, não. É o almiscarado, né? O que é esse almíscaro? Os cervos, desses que a gente fala, né, das lendas hindus e tal, ele passa a vida inteira procurando no outro o cheiro do almíscar, né? Tem perfumes, essa é uma fragrância, eu até deveria estudar um pouquinho mais sobre isso antes de colocar aqui, mas fica nas minhas cobranças aí, para quem sabe um dia. Então, o almíscar, o cervo, ele passa a vida inteira ali cheirando outros cervos para buscar aquele potencial. Mas ele passa uma vida inteira buscando e não encontra. Por quê? Quem produz aquele próprio cheiro é ele mesmo. É um cheiro produzido do ânus dele. Então ele passa a vida cheirando outros rabicós, buscando o amor no outro, né? Achando que o amor, que aquele cheiro está no outro e o cheiro está aqui dentro de mim mesmo. Né? Então, o amor que nós projetamos para o outro que mora aqui dentro. É muito simbólico, não é místico, é simbólico. É a questão do amor próprio, né? Através do almíscar. Eu até vou estudar um pouquinho mais, vou colocar aqui dentro da aromaterapia, como que é essa fragrância, da onde veio. Mas para mim, dentro do texto mesmo, vem como o cervo e a questão do almíscar. Já falei um pouquinho das doenças, daquilo que nos comove, né, nessa questão do chakra, mas tem algumas outras palavras que pode destacar aqui para você. São elas: a esperança move nosso chakra cardíaco, o desespero fecha o chakra cardíaco, um pânico, né? A autoestima, que ajuda a elevar minha imunidade, a baixa estima, a preocupação, que me fecha essa questão da humanidade, da imunidade da humanidade também, né? Às vezes a gente fica preocupado, mas fulana não tem o que comer, ou eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta no mês que vem. É outro mês, um dia de cada vez, né? O que você
projetou para você fazer no dia de hoje? Né? Isso eu falo para mim todos os dias, porque às vezes a gente fica, mas e aí amanhã? Eu sou a rainha disso aqui em casa, né? Super preocupada com tudo. E tá falando sobre isso é até engraçado. Né? Ganância, outra palavra que mexe muito com esse chakra. Esforço, que vem através da coragem. Né? Afeição, quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente já se dedica e os braços já vão se abrindo para acolher aquela situação. Então perceba que eu estou dando uma palavra de cada vertente, né? Uma está lá em cima ou numa polaridade, a outra na outra, né? Hipocrisia, né? Tipo, não estou olhando para o problema do outro. Vamos olhar só aqui para o meu problema, que eu já tenho problema demais. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Já tenho problema demais para pensar, não quero pensar em mais essa. Arrogância. Para que pensar nisso? Arrependimento. Quando você vai lá e dá aquele tapa na cara, seja físico, seja falado, mas a sensação do tapa na cara, que às vezes as palavras doem mais que a ação, bate aquele arrependimento, não, mas eu não quero falar nada agora. Vai levar isso para quanto tempo? Para você, né? E a consciência. É isso que a gente está fazendo, de se abrir, de estudar, de olhar, de autoconhecer-se, né? Essa consciência. Outro fator aqui bem importante, a tagarelice, que nos mostra que eu quero mais expor para fora do que olhar aqui para dentro. Isso é muito comum também, que nos distancia dessa ação cardíaca, tá? Uma forma muito bacana da gente, eu até comentei isso, da gente trazer essa força do cardíaco é o trabalho devocional, é o trabalho de seva, um projeto voluntário, seja ele qual for. É muito fácil para quando a gente fala dentro das religiões, assim, vou me retirar, vou morar num retiro, os monges que se retiram e não têm vida social, os Vaishnavas, os Hare Krishnas que estão sempre no templo, e ali, assim, estão dentro do templo, mas dentro de um trabalho voluntário, de conscientização, de abrir-se, de estar lá para o outro. Isso é um projeto bonito, é um trabalho bonito. Mas também é um trabalho voluntário quem está lá costurando as máscaras, quem está lá arrecadando cesta básica, quem está fazendo sopa, quem está doando, quem está fazendo pelo outro. Não pelo ego. Não para tirar foto e colocar nas redes sociais. Eu fiz. Porque coloque-se no lugar do outro, de estar na foto recebendo. Também não é legal, não é empático. Então, tenha compaixão e tenha movimento. O elemento ar, ele exige esse movimento, essa ação. Então, quando a gente se vê muito parada, letárgico, a gente está com essa dificuldade. Por isso, a necessidade de abrir, expandir o cardíaco, abrir o coração, para a gente evitar ficar parado. Quando a gente fica naquela preguiça, 9:30 da manhã, 10 da manhã, não tem nada para fazer mesmo, então agora é só que eu vou acordar. Dá uma olhada nisso aí. Vê se não tem um fundinho de depressão querendo bater na porta. Tá? Vê se não tem um fundinho de medo, de falta de amor próprio. Aí, deve estar batendo na porta, tá? Um símbolo muito bacana desse chakra, a cruz, o crucifixo, né? Onde aquela base que nos sustenta, o pé no chão, aterrei a minha cruz, né? Tô ali fixa, firme na minha fé e aqui a minha espiritualidade, né? Então esse é o meu caminho da espiritualidade. Tô me
do céu, estou me conectando no chão, ou do chão, estou me elevando aos céus. Então, esse é o caminho da espiritualidade. E bem no meio do caminho, na linha do coração, vem a outra linha, a outra, né, desenho da cruz, que é o meu caminho material, meu caminho do dia a dia, de ir levar, buscar filho na escola, de limpar a casa, como eu tô com saudade de levar e buscar o filho na escola, né? É por isso que eu trouxe. Né? De fazer comida, lavar roupa, de arrumar a casa. Então, é o caminho do dia a dia. E esse ponto, essa conexão aqui, esse equilíbrio que nos conecta ao nosso crucifixo. Eu tenho um pezinho, né? Meu muladhara, lá, me conectando ao chão, subindo, me projetando aos céus, mas lá no meio do caminho, não é no centro do meu corpo, né? É no centro do meu cardíaco, no meu coração, tem o caminho do dia a dia, é o caminho da materialidade, onde que eu encontro o equilíbrio, porque eu posso ter um crucifixo assim, 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 mas ele bonitinho, perfeitinho, né? Ali preso pelas mãos, né? Com o prego preso nas mãos. O que que esse moço veio ensinar para a humanidade 2020 anos atrás? O que que ele veio ensinar? Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? O que que esse chakra fala? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a ti mesmo e aí amar ao próximo. Então, percebe as ligações simbólicas, né, desse chakra. Um professor meu uma vez colocou a seguinte frase que quem não gosta de criança, quem não gosta de animal e quem não gosta de plantas, bom sujeito não é. Tem algum problema e tem uma dificuldade de acessar essa energia do coração. Porque quem gosta de planta gosta de ter a vida ali crescendo, a plantinha crescendo e saiu um botão, uma raiz que colocou para fora, o vaso que ficou pequeno que eu tenho que aumentar, o verde, o passarinho. Eu aqui, né, tenho as plantas para trazer passarinhos, para trazer os animais aqui dentro. Então aqui a minha casa eu acho que não é exemplo disso, né? Que tem verde em tudo. Mas tem muitas casas que as pessoas têm aversão. Ah, não, eu mato as plantas de tanto, mato tudo afogado. Por que mata afogado? Porque tem a responsabilidade de colocar água todo dia, mas alguma vez você fez lá, botou a mão na terrinha para saber se estava precisando de água ou não? Se olhou para a situação, para a circunstância e o aprender a cuidar disso. E isso vem com a maturidade, né? Vem com a nossa consciência. Outro dia eu vi uma postagem de uma amiga que não tem nada a ver com essa questão de crescimento espiritual. Ela colocou assim, eu achei muito divertido, vindo dela. Assim, a gente percebe que a gente está ficando velha quando a gente sai da casa dos amigos e leva uma mudinha junto, uma plantinha. Falei, nossa, eu sempre fiz isso, né? Sempre trouxe, sempre quis ter, tenho um apego, chamego pelas minhas plantas aqui. A gente trata como filha e elas têm nome e tudo mais. E a gente cuida porque gosta de ter a vida por perto. Então, quem não gosta de ter a vida por perto tem aquele bloqueio no cardíaco, aquela dificuldade de olhar, de acessar a si mesmo. Tem essa questão. Eu não sei se eu entro nesse assunto, mas já vai, vamos lá, né? Vou estender mais de 1 hora aí, né, falando. Relógio, para de mexer um pouquinho, por favor. A questão dos grantes, dos nós, né? Que eu comentei falando na aula passada dos bandas, né? O Mula Bandha que sustenta o primeiro chakra, a questão da nossa vida, do eu sou, da existência, aquele chakra bem terra,
né? Que é o primeiro grande de Brahman, de criação. Ei, você existe. Então, já que você existe, se vira nos 30 e ocupa o seu lugar no mundo, né? E depois a gente tem um novo grande. O que são esses grandes, né? De novo, fazendo um retrospecto aí. São nós que a gente tem no nosso canal Shushumna, nosso Kundalini, nosso canal Kundalínico, que são sutis de energia, que quando a gente entra em contato com assuntos como esse de autoconhecimento, a gente acaba despertando um pouquinho as energias dessas regiões, desses chakras, que estão ligados com alguns órgãos. Então, dos 2 primeiros chakras ali, muita questão do eu sou, do eu pertenço, do eu sinto. Então, aquele primeiro nó que nos sustenta, que nos segue, que nos segura, né? Aí tem o nó de Shiva, aquele nó mais do fogo da transformação, né? De quando eu coloco o Dhyana Bandha, o abdômen lá para dentro, que eu lá me transformo e me sustento para segurar o nó de Vishnu, que é o nó do cardíaco. É o último grande que a gente tem aqui entre o cardíaco e o Vishuddha, né? O nosso próximo chakra, a relação da garganta, né? Que é a relação do autoconhecimento, a relação com a nossa abertura. E tem uma frase muito especial para esse grande que é: eu me abro, apesar de. Apesar de toda a minha história, de todo o meu sofrimento, de tudo o que eu passei, eu me abro para as mudanças, eu me abro para essa nova era, eu me abro para um novo olhar, eu me abro, apesar de. Então a gente se sente protegidos e abertos, apesar de. Última página, tá? É uma coisa para a gente tomar muito cuidado quando a gente entra em contato com esse chakra. Eu venho conversando muito com a Naná sobre isso, né? A questão do nosso general, né? Como a gente se coloca perfeccionista. Não, porque eu sempre fiz desse jeito, eu preciso fazer da mesma forma que eu acabei de falar. Nunca estudei sobre a Omíscar dentro da aromaterapia, eu deveria ter estudado antes de trazer para vocês. Né? Vem esse deveria, essa cobrança, essa questão que isso para mim ainda é muito forte, né? De ser o perfeccionista. Não é simplesmente, a imagem não está bem, a iluminação não está boa, mas o conteúdo é o que importa, então vamos gravar. Em vez de estar feliz com isso, às vezes fico pensando que toda hora eu estou mudando aqui para não pegar esse brilho dessa luz num canto, aí eu fico passando para o outro canto, mas também tem outro foco de luz, aí eu não acho o meio do caminho, e quando eu acho o meio do caminho fica lá escuro. Então essa questão do perfeccionismo na imagem das palavras e da sensação, isso também é um pouquinho segundo chakra, quarto chakra, que nos bloqueia. Então, permitir-se olhar, vivenciar, experienciar, agir, tomar atitude, ação, para não deixar parado, né? E tem uma outra questão também, quando a gente se pega em alguns pensamentos muito desse tipo, eu sou assim e tá tudo bem, sempre fui assim, e eu não mudo. A gente já está mandando comandos para nós mesmos, do tipo, eu sou assim e tá tudo bem, eu sou perfeccionista mesmo, e eu sou. E a gente está colocando um peso danado no nosso pensamento, moldando o nosso ego, moldando o nosso ser, sendo que o nosso pensamento é dual. O que seria isso? Uma hora eu estou pensando que eu sou perfeccionista. Passou 3 minutos, eu fiz alguma coisa, tá tudo bem, sou relaxada mesmo. E aí? Sou perfeccionista ou sou relaxada? Tipo,
Ah, vi rabiscando a parede, deixa lá, a gente vai pintar mesmo e não vem encanar com parede bonita. Ah, relaxei. Eu sou perfeccionista, eu sou relaxada. Ou sou um, sou outro, não posso ser meio do caminho. Vamos lá. A gente tem que encontrar o meio do caminho. Né? Porque os nossos pensamentos, eles fluem. Então, se eu pensei agora que eu sou relaxada, se eu pensei agora que eu sou perfeccionista, eu não sou nenhum nem outro, porque num momento no outro, acabou, fluiu, acabou. Uma fração de segundos o pensamento já foi. E eu sou algo totalmente diferente do meu pensamento. Eu sou uma essência plena e divina. E essa essência que tem a força da ação, da coragem, independente dos seus pensamentos. Independente daquilo que ela pensa sobre si. Porque esse pensamento, ele flui. Tá? Vamos lá, tô indo para os finalmente, tá? Só mais algumas frasezinhas aqui que eu anotei como tópicos importantes para a gente conversar e para ficar ecoando aí mesmo, né? Acho que é importante esse ecoar, ouvir de novo, vamos debater de novo, vamos conversar sobre, vamos trazer esse assunto na sua meditação, na minha meditação e numa conversa aqui entre a gente. Tá? Então não fica com vergonha, manda um áudio e vamos conversar, vamos abrir esse assunto mais um pouquinho, tá? Deu para perceber que eu gosto de falar sobre. A ignorância dói porque ela mora no mesmo lugar da consciência. Presta atenção nessa frase. Né? Por que que a gente, e às vezes eu falo, eu brinco que a ignorância é uma dádiva. Né? Que às vezes a gente não tem consciência daquilo e até pouco tempo atrás, um exemplo que eu dei ontem, né, conversando com a Naná, até pouco tempo atrás eu pegava as cápsulas de café Nespresso e colocava no reciclável. E estava tudo bem, pelo menos eu colocava no reciclável. Às vezes aqui eu achava umas cápsulas dentro do lixo comum indo para o aterro, indo para o lixo comum. As cápsulas de alumínio e o café, que é tão importante para a terra e tudo mais. E ontem eu achei um balde escondido ali atrás do potão de reciclável, estava cheio de cápsulas, acho que tinha mais de 100 e lá vai cápsulas ali. Eu falei, eu não tenho mais condições de ignorar essas cápsulas e simplesmente colocar no lixo. Sendo que estava saindo líquido ainda, assim, aquela coisa. Eu não tenho mais condições conscientes. A consciência doeu, porque eu não estou mais na ignorância. A gente sabe o valor da cápsula, a gente sabe o valor do café, o valor que a gente colocou isso, o valor que o meio ambiente está nos cobrando sobre isso. Aí o que eu fiz? Botei num baldão as cápsulas lá e, filho, atividade do dia. A gente passou ontem à tarde, à noite e hoje à manhã inteira, limpando as cápsulas, tirando o café jogando na terra, limpando uma por uma e fizemos cordõezinhos como se fossem sininhos de vento fino, né? Tá com quase 2 metros. Cada um 3 cordões, mas tá ali enfeitando nossa casa. Quanto tempo vai durar, não sei, mas a gente não conseguiu, eu não consegui, dentro dessa, tendo a consciência do valor que não existe mais lixo, né? Que a gente está ocupando o mesmo lugar dentro do planeta. E tendo a consciência disso, eu não consegui simplesmente, seja pôr no reciclável. Tive que limpar um a um, brincar. Nossa, rendeu altas conversas, altos papos. Foi uma delícia brincar com tudo isso e ter essa consciência. Né? E como doeu em mim, eu confesso que eu coloquei todas aquelas cápsulas dentro de uma sacola para passar no reciclável, mas como doeu em mim. Por quê? A ignorância dói. Porque ela mora no mesmo lugar da consciência. Então, não, opa, eu não vou fazer isso. E quando eu vejo alguém fazendo isso no lixo do lado, colocando,
do lado, oi, como que fizeram isso? Como que jogaram tanta cápsula? Esse lixo é tão rico, pode trazer alimento para muitas famílias e tralala. E aquilo dá aquela revolta, em vez de rolar empatia, né? De colocar no lugar do outro que o outro não teve a consciência que eu tive, né? Ou tá com receio de alguma situação por achar que está contaminado e anyway, N formas de pensar. Mas o não julgar, a gente julga muito por aqueles que não pensam igual a gente. Mas nesse julgamento a gente faltou o exercício da empatia. Se colocar no lugar do outro e perceber que a gente não tem mais mesma maturidade que o outro, né? Que cada um está num nível de consciência. E com isso, uma última... não é a última ainda, mas vamos lá. A gente acaba percebendo que a reação não leva a nada. Aquele tapa na cara, né? Aquele tapa que estimula a raiva não leva a nada. E o que leva a alguma coisa? A reflexão, o pensamento, a organização e a ação. Bonito isso, né? Vamos escrever. A reação não leva a nada, mas o que me leva a algum lugar, o que me leva ao movimento, a reflexão, o pensar, isso que a gente está fazendo, trazer a informação, o autoconhecimento, refletir sobre esse assunto, refletir sobre esse chakra em você, sentir através das posturas onde está reverberando isso, pensar nisso, trazer para a sua meditação, que não seja a sua meditação sentada ali, silêncio olhando para você, mas pensar durante alguma ação. Pensar sobre isso, organizar as mudanças, organizar aquilo que você pode fazer e agir. E com essa ação sem cobrança, não é assim, eu queria ter feito, eu gostaria de ter ido, eu gostaria de ter buscado, eu queria. Gente, futuro do pretérito. Vamos viver no presente. Estimula, busca ação que você possa colocar agora no presente, para que quando você for dormir, ter com aquela sensação de dever cumprido. Fiz tudo o que eu queria no dia de hoje. Uhul, que delícia. Os perfeccionistas adoram isso, estão cheios de lista, né? Checkbox aí. Tudo que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Diminui essa lista. Coloca com aquilo que é palpável para você. Né? Ontem a minha lista era o que fazer com essas cápsulas. Hoje já fiz as cápsulas, opa, mas preciso gravar uma aula pelo menos. Isso é o que eu tinha que fazer hoje. Tudo o que eu fiz extra foi extra, mas eu vou dormir tranquila, consciente de que a ação foi tomada, de que algo foi movimentado. E eu não vou ficar me cobrando, não vou dar espaços para uma depressão entrar no sentido de, não vale nada mesmo, ontem eu não consegui assumir, adotar aquela lista, não consegui terminar, hoje eu também não vou conseguir, então, nem vou sair da cama. É o pensar hoje, pequeno, aquela ação piquitica, que a gente nem percebe que é ação quando a gente olha de um dia para o outro, mas a gente percebe que a ação foi tomada quando daqui 3 anos eu olhar para o hoje. Né? Lá em 2023, olhar para o hoje, ouvir esse vídeo de novo aí, nossa, quanta coisa eu fazia, quanta coisa eu refletia, quanta coisa eu aprendi desde então. Tá? Lição de casa, aí para ir para o finalmente não falo mais nada. Lição de casa, fazer todos os dias 6 coisinhas piquiticas. Refletir. Deixar de sair do automático um pouquinho. Parar e refletir sobre as suas ações. Não reclamar. O que é o reclamar? É o clamar de novo por algo que não está legal. Então não reclama. Está com dor? Usa aquela dor para aprender, mas não reclama dela. Tá? Tá doendo, tá sofrendo, usa desse sofrimento para tomar uma ação, para se organizar e agir.
Mas não fica reclamando daquele sofrimento que ele vai aparecer de novo, porque você está chamando. Isso são dicas bem de coaching, né? Agradecer todos os dias. Agradecer ao tudo que você conseguiu realizar ou não ao longo do seu dia. Todas as bênçãos. Autenticidade. Não ficar criando porque o outro fez. Fez sentido para você? Ótimo. Seja autêntico e crie de si mesmo. E não fica copiando. Não é porque serviu para o outro que vai servir para você. Né? As dietas da moda. Né? Os nutricionistas pegam muito no pé, né? Exatamente por isso. Né? Não é porque serviu para o outro que vai servir para você. Cada um tem um perfil. Então, seja autêntico a si mesmo. Se respeite a si mesmo. Viva no momento presente. Eu já coloquei isso. E a oração, né? O orar com a ação. Manter essa conexão da religião com você. Lembrando que Deus não está lá fora nem lá em cima. Tá aí. Aqui, ó. E vamos abaixar um pouquinho a câmera. Bem lá no meio, entre os tchutchucos. Centro do peito. Centro do coração, centro do cardíaco. E é nele onde a gente se despede. Trazendo as mãos unidas em frente ao coração. Om Tat Sat. Namastê. Namastê.